Olá pessoal, professora Camila Gazzola. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a membrana plasmática e suas funções. Nós vimos que cada organela desempenha uma função específica na célula. Em especial, a membrana plasmática possui diversas funções associadas a várias atividades que dão vitalidade à célula. E é isso que nós vamos ver hoje. Momento, pessoal, nós abordamos diversos assuntos gerais sobre as células. Nós falamos sobre a diferença que existe entre a célula procariótica para a célula eucariótica. Nós abordamos também a similaridade que existe entre as células animais e vegetais, lembrando que célula animal e vegetal são células eucarióticas, tá? Aquelas que possuem um núcleo delimitado, ok? Nós estudamos também a composição das organelas e das estruturas que estão presentes dentro da célula. E também estudamos as funções de cada uma delas. Dentre, pessoal, de todas essas organelas e estruturas que nós estudamos, tem uma que vai merecer nossa total atenção. Por isso que tem um tópico aqui dedicado somente a ela, que nada mais é do que a membrana plasmática. Essa estrutura, ela está relacionada com diversos processos celulares. E por isso é que nós vamos dedicar este tópico aqui para falar somente sobre a membrana plasmática e as funções relacionadas a ela. Então vamos lá. Primeiro, vamos abordar as principais características relacionadas à membrana plasmática. Algumas dessas características, elas estão relacionadas às funcionalidades que nós vamos falar posteriormente, tá? A membrana plasmática, gente, é uma estrutura altamente complexa e organizada. Ela vai estar presente tanto nas células procariontes quanto nas células eucariontes. Eu falei para vocês que as células eucariontes, elas possuem o núcleo delimitado pelo envoltório nuclear, tá? Mas a membrana plasmática, ela delimita a célula como um todo. Então, ela está presente tanto na célula procariótica quanto na eucariótica. Como ela vai recobrir toda essa superfície celular, ela vai promover, então, a manutenção da estrutura celular. Ou seja, ela vai criar um meio extracelular que é diverso do meio intracelular, que é aquele encontrado dentro da célula, tá? Já, pessoal, a célula eucarionte vegetal, ela vai ter uma particularidade na sua estrutura, que é o quê? A presença de uma parede celular envolvendo toda a célula. Olha só, eu tenho a presença da membrana plasmática aqui e ao redor da membrana plasmática eu tenho então a parede celular. Mas assim, pessoal, não é porque eu tenho a parede celular que a membrana plasmática vai deixar de realizar as suas funções. Pelo contrário, as atividades fundamentais, como por exemplo o tráfico de substância, os estímulos que ocorrem entre os meios, as respostas fisiológicas, tudo isso continua sendo controlado pela membrana plasmática, tá bom? A parede vegetal, ela simplesmente dá uma proteção um pouco mais acurada para a célula vegetal, ok? E assim, pessoal, existem alguns principais processos de atuação da membrana plasmática relacionada com as células. O primeiro delas, a comunicação celular, ou seja, a comunicação da célula com outras células, fazendo então a interação celular, com o meio externo, ou então a associação celular. E quando nós estudarmos a questão da composição das células, nós vamos conseguir entender todos esses principais processos que estão relacionados à membrana plasmática, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar falando da composição da membrana plasmática. Basicamente, a membrana plasmática ela contém os 3 macronutrientes, ou seja, os lipídios, aqui coloquei para vocês, lipídios de membrana, proteínas de membrana e carboidratos de membrana. O que vai acontecer é que de uma célula para outra, a composição vai variar na quantidade conforme a constituição que esses macronutrientes promovem na membrana plasmática, tá? Que eles estão constituindo. Ou seja, algumas podem ter mais lipídios, outras podem ter mais proteína. Isso que vai variar de uma membrana plasmática para outra. Mas não vai variar essa composição, ok? Pessoal, apesar de ter esses 3 macronutrientes,
Predominantemente ocorre a presença dos lipídios de membrana e das proteínas de membrana. Portanto, nós podemos falar uma outra característica da membrana plasmática é que elas são estruturas do tipo lipoproteicas, tá? E agora, para nós entendermos um pouco melhor, nós vamos falar separadamente cada um desses macronutrientes, tanto na composição da membrana plasmática, quanto se eles têm alguma função, tá? Na membrana plasmática, ok? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre os lipídios de membrana. Os lipídios de membrana, eles são moléculas que são insolúveis em água e com um caráter anfipático. Por quê? Porque eles possuem uma porção hidrofílica, que é dita polar, é uma porção polar, tá? Essa porção hidrofílica, nós vamos chamar ela de cabeça, que fica bem aqui no fosfolipídio, ok? E eles possuem uma porção que é hidrofóbica, ou seja, apolar, que é a cauda apolar, hidrofóbica, tá? Além disso, eles possuem um grupamento fosfato em sua constituição. Por isso é que nós chamamos eles de fosfolipídios. Ou seja, a cabeça do fosfolipídio é polar e a cauda é apolar. O principal componente dos lipídios são os ácidos graxos, que possuem cadeias hidrocarbonadas insaturadas. Então, se vocês observarem aqui na cauda, olha só. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá vendo que ela forma uma angulação? Isso aqui significa que é insaturada, tá? Por isso que eles são hidrofóbicos. Devido à propriedade anfipática dos lipídios de membrana, eles possuem a capacidade de formar uma dupla camada quando eles estão em contato com a água. Dessa forma, essa cauda apolar aqui que eu mostrei para vocês, ela fica em contato com o meio aquoso. Ela fica em contato com o meio interno, enquanto a cabeça, que é polar, ela fica em contato com o meio aquoso. Portanto, devido a este comportamento, uma outra característica que é atribuída à membrana plasmática, olha só, é a bicamada lipídica. Se vocês observarem aqui, nesse esquema ilustrativo, vocês vão ver que eu tenho um lipídio aqui, e outro aqui como se estivesse literalmente de ponta cabeça. Então, eu tenho uma bicamada de fosfolipídios formando a membrana plasmática, ok? Então, aqui eu falei para vocês os lipídios atuando na composição da membrana plasmática. Agora, nós vamos falar sobre as proteínas de membrana. Pessoal, então além do conteúdo lipídico, existe na composição da membrana plasmática as proteínas de membrana, que vão constituir o componente proteico membranar. As proteínas, elas são extremamente importantes em diversas funções celulares que estão associadas à membrana plasmática, como por exemplo, a recepção de sinais, o transporte de moléculas e íons, além de diversas atividades enzimáticas relacionadas à célula. As proteínas de membrana, elas recebem algumas classificações conforme elas se comportam na membrana plasmática. E também conforme a sua característica bioquímica, tá? Então, nós vamos classificar as proteínas conforme a característica bioquímica, além da inserção da membrana plasmática. Vamos lá. O primeiro tipo, ele é conhecido como proteína integrantes ou intrínsecas. Essas tipo de proteína possuem regiões muito hidrofóbicas e elas vão atravessar a membrana plasmática em sua totalidade. Vocês podem observar aqui, tá? Elas são proteínas ditas transmembranas. As proteínas integrantes, elas também conseguem formar canais que vão permitir a passagem de substâncias. Olha só, e são chamadas proteínas de canal, vocês podem observar aqui, tá? Também vai de um lado a outro pela membrana. Já o segundo tipo, ele é conhecido como proteína periférica ou extrínseca. Por quê? Porque elas vão possuir um caráter mais hidrofílico e por isso elas vão ficar localizadas em apenas uma face da membrana plasmática e elas vão estar ligadas por interações eletrostáticas ou pontes de hidrogênio. Portanto, diversas proteínas vão estar associadas a membranas plasmáticas, que são as proteínas de membrana. São elementos estruturais que vão conseguir atuar no processo de transporte de substâncias, por exemplo, pela proteína de canal que nós vimos aqui, tá?
pela recepção de sinais na célula. E basicamente nós podemos resumir as funções celulares em 3 tipos principais. O primeiro é o transporte seletivo de membrana. O segundo, o ancoramento das proteínas. E o terceiro, a recepção de sinais. O transporte seletivo de membrana, ele vai conferir uma outra característica à membrana plasmática, que nós vamos chamar de permeabilidade seletiva. E isso vai acontecer porque durante o transporte de substâncias, algumas conseguem passar pela membrana plasmática sem que ocorra o gasto energético da célula, enquanto que outras não vão conseguir atravessar a membrana plasmática sem que ocorra um gasto energético celular. E esse transporte está literalmente relacionado a essas proteínas de membrana. Pessoal, os carboidratos de membrana também são componentes que estão presentes na membrana plasmática. Porém, em geral, eles estão localizados na superfície da membrana externa. Lembrem-se o seguinte, nós vimos que a membrana plasmática é uma bicamada de fosfolipídios. Ela, então, tem uma camada que é voltada para o meio externo e uma para o meio interno, tá? Em tese, os carboidratos eles ficam aqui, ó, na face externa, na superfície da membrana externa. Eles podem formar glicoproteínas quando estão associados às proteínas, ou então eles podem formar glicolipídios, olha aqui, quando eles estão associados com quem? Com os lipídios. Então, vamos observar aqui. Aqui eu tenho um lipídio associado a um carboidrato, formando um glicolipídio. E aqui, ó, eu tenho um carboidrato associado às proteínas, tá? Então, eu formo as glicoproteínas. A capacidade de reconhecimento celular, ela está associada à presença desses carboidratos aqui, que formam uma espécie de identidade molecular ou celular. E isso é de extrema importância para o sistema imunológico na diferenciação de células que são do próprio organismo, e de células que são estranhas e que devem ser degradadas. Ou seja, o sistema imunológico vai reconhecer essas células, tá? E elas vão ser então degradadas do organismo. Agora, gente, nós vamos falar sobre uma outra característica, que é com relação à fluidez da membrana plasmática. Olha só, as membranas biológicas, elas são fluidas. Quando eu falo de membrana biológica, eu estou me referindo à membrana plasmática, às membranas que compõem as organelas intracelulares, ok? Então, tudo isso é membrana biológica. Ou seja, elas não são estáticas e rígidas, pois elas são fluidas, e isso ocorre graças à capacidade de difusão lateral dos lipídios e das proteínas de membrana. Dentre os componentes dos lipídios, a quantidade de colesterol que está presente na membrana plasmática, ela vai conferir um maior grau de fluidez à membrana. Então, a característica atribuída a essa capacidade da membrana ser uma estrutura fluida é denominada de modelo mosaico fluido, que foi proposto no ano de 1972 por Nicholson e Singer, e é o mais aceito até nos dias de hoje. Além do mais, outra característica com relação à sua propriedade estrutural é que a membrana plasmática ela é assimétrica com relação aos seus componentes. Lembra que nós falamos que ela é uma bicamada lipídica, ou seja, eu tenho uma camada de fosfolipídios voltada para a face externa e uma camada de fosfolipídios voltada para a face, para o lado interno da célula. Mas ainda assim, isso não é simétrico. Você pode ver que você tem presença de estruturas na face externa que não estão localizadas na face interna, tá? E os lipídios, eles possuem 2 tipos de movimentos que são característicos da membrana plasmática. Um ocorre quando eles giram em torno de si mesmo. Ou seja, eles giram em torno do seu próprio eixo. E o outro, quando eles vão de uma monocamada para outra. Esse processo que eles vão de uma monocamada para outra é chamado de flip-flop. E eles também podem ter uma movimentação lateral, de um lado para o outro, tá? Essa difusão flip-flop, ela também pode ser chamada de transversa. Por quê? Porque eles podem estar localizados na camada externa e mudam a sua posição para a camada interna da membrana plasmática.
Agora, pessoal, nós vamos falar dos eventos que são mediados pelas proteínas de membrana. E nós vamos começar aqui com a transdução de sinais. Pessoal, a célula, elas possuem a capacidade de interagir entre si, bem como com substâncias e moléculas extracelulares. As proteínas integrantes da membrana plasmática que nós já vimos, elas podem atuar como os receptores de ligantes, que podem ser neurotransmissores, hormônios, outras proteínas, aminoácidos, nucleotídeos, ácidos graxos, gases, entre outras moléculas. E essa ligação faz com que a resposta fisiológica intercelular sejam ativadas. Esse processo de interação não necessariamente vai fazer com que o ligante entre no interior da célula. Muitas vezes, somente o fato de ocorrer o acoplamento do ligante com o receptor celular, como vocês podem ver aqui, já ocorre a transdução de sinal pela membrana plasmática. E para que ocorra uma efetiva sinalização celular, algumas etapas devem ser respeitadas. Primeiramente, a célula-alvo deve possuir proteínas receptoras em sua membrana, como nós estamos vendo aqui, ó. Vou retornar aqui. Isso tudo são receptores, tá? Essas proteínas, elas vão reconhecer o primeiro mensageiro, que é o ligante, ou seja, uma molécula que é chamada de molécula sinal. E assim, elas vão desencadear uma resposta específica, pois este processo exige alta especificidade e também sensibilidade. Após esse processo de interação ligante-receptor, ocorre a emissão de sinais bioquímicos que induzem uma resposta biológica. Como a resposta celular ela vai depender da interação dos ligantes com os receptores presentes na membrana plasmática da célula, diferentes tipos celulares podem receber o mesmo tipo de sinal. Porém, vejam só, eles vão desencadear respostas distintas entre si. E isso ocorre porque a forma de recebimento e interpretação vai acontecer de forma diferencial em cada tipo celular, ok? Falado então da transdução de sinais, agora nós vamos falar um pouco sobre o transporte de substâncias que ocorre através da membrana plasmática. Pessoal, certos tipos de substâncias não conseguem atravessar a membrana plasmática por ter seu caráter do tipo hidrofóbico. Entretanto, com o processo ligante-receptor, algumas proteínas integrantes elas podem formar canais hidrofílicos, como nós vimos anteriormente, que permite o fluxo de íons na membrana plasmática, tá? E agora nós vamos falar sobre as especificidades do transporte através da membrana. E vamos começar aqui falando sobre a difusão simples e osmose. Esse processo depende somente do gradiente de concentração da substância, que precisa ser transportada. Simplesmente ocorre uma difusão física das moléculas lipossolúveis ou polares. Olha só, eu tenho uma grande concentração aqui e elas simplesmente se difundem para o outro lado da membrana plasmática. É dito como um transporte passivo. Por quê? Porque não há desprendimento energético pela célula. Ou seja, a membrana plasmática ela é permeável ao tipo de substância que se desloca de um ambiente na qual ela se encontra em maior concentração, vocês conseguem ver aqui representado, para um ambiente em que a mesma esteja em menor concentração, sem a necessidade de proteínas carreadoras. A osmose também é um tipo de transporte passivo, porém, ela ocorre com a passagem de um solvente, que está em maior concentração em um meio para um local de menor concentração. Em geral, esse solvente que é transportado pela osmose é a água. Agora que nós falamos da difusão simples, da osmose, nós vamos trabalhar um pouco sobre a questão da difusão facilitada. Não confundam isso aqui, tá? Muitos alunos confundem, mas eu vou explicar bem certinho para vocês por quê? Porque ambos são transporte passivo, mas um se difere do outro. Na difusão facilitada, esse tipo de transporte, apesar de também ser um transporte passivo que ocorre através da membrana celular, nesse caso existe um auxílio das proteínas de membrana, tá? Essas proteínas de membrana são denominadas de permeases ou então proteínas transportadoras ou carreadoras. E o que vai acontecer? Elas vão conseguir capturar as moléculas que estão no meio
extracelular e permitir que essas moléculas se adentrem ao meio intracelular. Isso é chamado de transporte mediado. Tá? Então, o tipo de transporte da difusão facilitada é um tipo de transporte passivo, denominado de transporte mediado. Por quê? Porque você tem a atuação dessas proteínas carreadoras, tá? Elas vão funcionar literalmente como carreadores de moléculas que são impermeáveis à membrana plasmática. Um exemplo são as permeases carreadoras de glicose. Mesmo com o uso dessas proteínas, este processo não vai envolver o gasto de ATP. Lembrem-se sempre, difusão facilitada é um tipo de transporte passivo, ok? E para que ocorra o processo de difusão facilitada, o soluto ele vai se ligar ao sítio ativo da permease. Esta vai reconhecer o soluto e sofre então uma alteração conformacional, de modo que o sítio ativo vai ficar exposto ao interior da célula. E assim, o soluto se desaclopa e é transferido para o meio intracelular, como está sendo mostrado aqui nessa imagem para vocês. Também é necessário uma diferença do gradiente de concentração para que isso ocorra. Como assim, professora? Lembra que nós vimos aqui na difusão simples e da osmose que o soluto ele vai de um local onde ele tem uma maior concentração para o local onde ele tem menor concentração? A mesma coisa ocorre aqui na difusão facilitada. O soluto ele vai de um lugar que ele está em maior concentração para um lugar que ele está em menor concentração. Bombas e canais de membrana. O que acontece? Nesse caso, o transporte mediado ele vai ser considerado ativo, diferentemente do que nós falamos até agora, que os transportes eram considerados passivos. Por que que esse é ativo? Pois existe um gasto energético pela célula. A movimentação ela vai ocorrer contra um gradiente de concentração. Lembram que nos anteriores era a favor do gradiente de concentração? Pois então, nesse caso ocorre ao contrário, é contra o gradiente de concentração. E um exemplo dessa situação é a bomba de sódio e potássio. Termodinamicamente, este transporte ele é desfavorável e ocorre no sentido de antiporte. Isso acontece porque a concentração de sódio ela vai ser maior no meio extracelular, enquanto que a de potássio ela é maior no meio intracelular. Enquanto a bomba concentra os íons de potássio no interior da célula, ela elimina para o meio extracelular os íons de sódio. As bombas de sódio e potássio, elas estão presentes em todos os tipos de célula animal e é essencial em diversos tipos de funções celulares. Então aqui eu coloquei para vocês um esqueminha de bomba sódio e potássio e observem que no meio extracelular a concentração de sódio é muito maior do que no meio intracelular. No intracelular eu tenho então a presença de potássio. Bom, pessoal, agora que nós abordamos as especificidades do transporte através da membrana plasmática, nós vamos falar sobre algumas especializações da membrana plasmática. Porque algumas funções específicas da membrana plasmática exigem adaptações dessas membranas. E essas adaptações nada mais são do que modificações no aspecto físico da membrana plasmática para que ela atue de forma mais efetiva nos processos de aderência, comunicação celular, bem como absorção de substâncias. E a primeira especialização que nós vamos abordar agora em nossa aula vão ser as microvilosidades. O que acontece? Nesse tipo de especialização, vai ocorrer um prolongamento da membrana plasmática e ela vai ficar com um formato digitiforme, ou seja, em forma de dedos. Então, se vocês observarem aqui, olha só, tá vendo? Essas especializações da membrana, esse aumento, isso aqui é a microvilosidade. Ela fica, então, com esse aspecto digitiforme, que dizem em formato de dedo. Isso, pessoal, é muito comum de ocorrer em células que possuem função de absorção de substâncias.
Portanto, as células epiteliais, por exemplo, são ricas nessas adaptações da membrana plasmática. Isso vai acontecer porque, com o prolongamento da membrana plasmática, a área de absorção se torna muito maior, bem como há um incremento de proteínas na estrutura membranar. Um órgão que também apresenta esse tipo de especialização em suas células estável e de forma estável e permanente é o intestino. Então, agora que falamos sobre as microvilosidades, nós vamos falar de outras especializações, que são as chamadas junções celulares. O que são, então, as junções celulares? Elas são estruturas que estão presentes mais frequentemente nas células epiteliais. E 4 tipos principais são conhecidos. Olha só, os desmossomos, as zônulas de adesão, as zônulas de oclusão e os hemidesmossomos. Para nós compreendermos melhor cada uma dessas estruturas, nós vamos falar separadamente de cada uma delas, abordando a sua constituição, a morfologia e também as funções que são atribuídas a cada tipo de junção celular. Nós vamos então começar falando sobre os desmossomos e hemidesmossomos. Essas estruturas, elas vão conferir estabilidade aos elementos do citoesqueleto e manter as células conexas. Elas vão aparecer em pontos específicos, promovendo a adesão intercelular. Quanto à forma de sua estrutura, os desmossomos, eles possuem um aspecto retilíneo formado por 2 placas, como vocês podem observar aqui nessa imagem, ó, eu tenho uma placa aqui, mais escurecida, e uma placa aqui. Então, são 2 placas, que são denominadas placas de ancoragem, com a presença de proteínas do tipo caderinas associadas a essas placas. E o que acontece? Eu falei para vocês que o desmossomos, eu tenho a presença de 2 placas, associadas caterinas. Já os hemidesmossomos, eles são estruturas extremamente semelhantes aos desmossomos. Porém, eles vão possuir um tipo específico de proteína, que é a integrina. Eu acabei de falar para vocês que nós temos as caderinas nos desmossomos. E nos hemidesmossomos, nós temos então a integrina, que vai ancorar a célula na lâmina basal. Ou seja, a ancoragem ela vai ser intracelular. Outra distinção é que eles não apresentam 2 placas como os desmossomos. Essas placas de ancoragem são específicas dos desmossomos, tá? Os hemidesmossomos, eles possuem apenas uma placa de ancoragem, ok? Agora, nós vamos falar sobre as zônulas de adesão. A zônula de adesão, ela também pode ser chamada de zônula aderente ou então junções aderentes. Essas estruturas, elas também conferem uma estabilidade para a arquitetura celular, bem como a comunicação que ocorre entre as células. Elas formam uma espécie de cinto ao redor da membrana celular. Portanto, apesar de terem uma função similar aos desmossomos, que lembram, gente, os desmossomos que possuem as 2 placas associadas a proteínas caderinas, o que acontece? As zônulas de adesão vão se diferir quanto à sua estrutura. A composição do cinturão formado pelas zônulas de adesão compreendem microfilamentos de actina. Então, olha só aqui nesse esqueminha que eu trouxe para vocês. Aqui eu tenho então uma zônula de adesão. Percebam que ao redor eu tenho a presença de filamentos de actina. Então, esses filamentos de actina é o que vão formar o cinturão. Primeiro, olha só, eu tenho as protrusões da membrana iniciando o contato célula a célula, ou seja, aqui nessa região eu tenho uma célula e aqui eu tenho outra célula. E o que acontece? Ocorre o recrutamento das actinas e caderinas que vão expandir essa junção. E aí, então, eu tenho a remodelação da actina e o recrutamento de quem? Da miosina, expandindo as junções aderentes, tá? Então, é dessa forma que atua as zônulas de adesão. Agora, nós vamos falar de um outro tipo de junção celular, que é conhecida, então, como zônulas de oclusão. Percebam que eu acabei de falar para vocês das zônulas de adesão.
Agora, as zônulas de oclusão. Como tudo em biologia, sempre aparece um nome distinto para falar da mesma coisa. Então, se vocês ouvirem falar como junções compactas, as junções compactas nada mais são do que as zônulas de oclusão. E essas estruturas, elas se formam no ápice celular e vão impedir que ocorra a passagem de fluidos na célula, ou seja, elas vão literalmente funcionar como uma barreira de permeabilidade. Um exemplo de um órgão que possui muitas zônulas de oclusão em suas células são as células que formam o nosso órgão denominado bexiga. Percebam que a bexiga é o órgão onde vai armazenar a nossa urina. Ela armazena a urina até que então chega o momento de ser eliminada do nosso corpo pelo mecanismo de excreção urinária. E o que acontece? Como as células da bexiga possuem muitas desses tipos de junções denominadas zônulas de oclusão, a urina não consegue atravessar a membrana do órgão, por isso é que ela fica retida no seu interior. As proteínas que estão presentes nesse tipo de junção, elas são conhecidas, denominadas, como claudinas e ocludinas. E são elas que vão fazer a conexão extracelular entre as células, além dos microfilamentos de actina que ancoram o citoesqueleto. Então imagina só, pessoal, eu tenho a bexiga, e a urina toda dentro da bexiga. Essa zona de oclusão vai impedir que a urina atravesse a membrana da bexiga e caia no interior do nosso organismo. Imagina a bagunça que seria se eu tivesse esse extravasamento de urina por entre os órgãos, da minha cavidade abdominal. Isso seria um perigo, tá? Então essa zona de oclusão, ela vai segurar, impedir a passagem da urina pela membrana da bexiga, de forma que ocorra a correta excreção desse material do nosso corpo. Então, pessoal, nessa aula nós falamos sobre a membrana plasmática, nós reunimos algumas principais características que se referem à membrana plasmática, como, por exemplo, que ela é uma bicamada de fosfolipídios, além de ser considerada um modelo mosaico fluido e ter a permeabilidade de forma seletiva. E algumas funções estão associadas, então, à membrana plasmática, como, por exemplo, a transdução de sinais, o transporte de substâncias, a comunicação entre as células por especializações de membrana. Então, vamos retomar rapidamente tudo isso que nós vimos para reforçar o nosso aprendizado. Então, vamos lá. Retornando aqui. Com relação às características da membrana, nós vimos, então, que ela é chamada de bicamada lipídica. Por quê? Porque eu tenho a presença dos fosfolipídios tanto na uma parte superior, que ela fica em contato com o quê? Com o meio extracelular, tá? E eu tenho também a parte inferior, que também é composta pelos fosfolipídios, porém, lembrem-se que essa parte fica em contato com o meio intracelular. Além disso, a membrana plasmática, ela não possui somente a presença de fosfolipídios. Lembrem-se que ela possui proteínas que podem atravessar a membrana ou não, e também a presença de carboidratos. Outra coisa, não podemos esquecer da célula vegetal. A célula vegetal, muita gente se confunde porque dizem a célula vegetal possui parede celular e não membrana plasmática. Isso está errado. A membrana plasmática ela está presente na célula vegetal. Porém, o que acontece é que a membrana plasmática ela é envolta pela parede celular nas células vegetal, compostas por celulose. Então, a célula vegetal ela fica com esse aspecto mais retangular, mas ela ainda assim tem a presença da membrana plasmática. E, inclusive, a membrana plasmática realiza todas as funções que são atribuídas a ela normalmente, perfeito? E outra coisa, os processos de atuação da membrana plasmática. Nós vimos que são 3 principais: comunicação celular, interação celular
e associação celular. A associação celular, nós vimos agora há pouco algumas especializações, que são as chamadas, olha só, junções, tá? Junções, que promovem, então, a associação de uma célula a outra e também aderem as células à lâmina basal, ao citoesqueleto, tá bom? E com relação à composição, nós vimos que principalmente os lipídios de membrana são os mais presentes, né? As proteínas de membrana e também os carboidratos de membrana. Então, os 3 macronutrientes vão estar presentes compondo, então, a membrana. A particularidade dos lipídios de membrana, eu sempre falo para vocês, que são fosfolipídios. E nós não podemos esquecer que os lipídios, eles possuem uma porção que é chamada de porção hidrofílica, que é a cabeça do fosfolipídio, e uma cauda hidrofóbica, que ela é chamada de apolar. E não se esqueçam que eles possuem os ácidos graxos com cadeias hidrocarbonadas insaturadas, que faz essa voltinha aqui, tá bom? E, dependendo da quantidade de lipídio que está presente na membrana, além da composição tendo proteína ou carboidratos, é o que vai dar fluidez à membrana, tá? Então, a bicamada lipídica aqui para vocês, que é um modelo de mosaico fluido, devido à presença, então, desses fosfolipídios. E também tem outra coisa, esse mosaico fluido, ele ocorre, por quê? Porque esses lipídios, nós vimos que eles têm a capacidade de movimentação. Eles podem ir de um lado para o outro, girar em torno do seu próprio eixo, e de uma camada para outra, né? Conhecida como flip-flop. E além disso, as proteínas de membrana são essenciais em algumas funções, como por exemplo a recepção de sinais, o transporte de moléculas e íons que ocorre na membrana plasmática, e isso está atribuído a diversas atividades enzimáticas exercidas pelas células. Não podemos esquecer, eu falei para vocês que nós temos 2 tipos, o que? As proteínas integrantes, que atravessam a membrana em suas 2 camadas, ou então as proteínas periféricas, que ficam aderidas a um lado somente da membrana plasmática. Por isso que nós falamos que não ocorre assimetria entre as camadas, tá? As camadas, elas são assimétricas, ou seja, não são simétricas. Se ficou meio confuso, agora expliquei para vocês, tá? E com relação aos carboidratos de membrana, eles vão ser localizados na superfície externa. E lembrem-se, eles podem estar associados a proteínas e são chamados de glicoproteínas, ou então estarem associados aos lipídios e são então chamados de glicolipídios. Perfeito? Bom, pessoal, falei para vocês aqui da fluidez de membrana e relacionei aqui a movimentação dos lipídios, que pode ocorrer em torno dele mesmo, de uma camada para outra, ou então na lateralidade em que eles estão dispostos na membrana plasmática, tá? Pessoal, a transdução de sinal, que tem como finalidade a interação celular e ocorre através das proteínas e carboidratos que estão presentes na membrana plasmática. Outra coisa, o transporte de substância. Lembrem-se que nós temos a difusão simples e a osmose, que ocorre a favor do gradiente de concentração e é considerado um transporte passivo. Nós temos também a difusão facilitada, que eu tenho a presença de uma proteína carreadora, mas ainda assim é considerado um transporte passivo. Por quê? Porque eu não tenho o gasto de energia pela célula nesse tipo de transporte. Já é diferente como ocorre o transporte nas bombas e canais de membrana. A bomba de sódio-potássio, por exemplo, como eu falei para vocês, onde o transporte é ativo. Por quê? Porque ele ocorre contra o gradiente de concentração. Então, ele ocorre no sentido antiporte dos íons. E por isso, eu tenho um gasto de energia pela célula, tá? Por isso que ele é considerado, então, um tipo de transporte ativo.
E com relação às especializações da membrana plasmática, para que todas essas funções ocorram, o primeiro que eu dei exemplo para vocês são as microvilosidades, que são os prolongamentos, aumentando a área de absorção, então, da membrana plasmática. Observem o seguinte, ó, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a membrana plasmática, ela terminasse aqui. Então, a área de absorção seria somente essa daqui, tá? Agora, com as microvilosidades, olha o que acontece. A membrana plasmática faz isso aqui, ó. Aqui, 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 aqui e aqui. Perceberam como fica grande a área de absorção? Por isso que eu tenho esse tipo de especialidade da membrana plasmática em células, por exemplo, intestinais, tá? Onde ocorre maior absorção de substâncias. Já as junções celulares, elas estão presentes de forma a fazer a adesão entre as células. E eu dei o exemplo para vocês dos desmossomos, que possuem duas placas associadas a caderinas, e os M-desmossomos, que são muito similares aos demossomos, porém eles possuem uma placa e com proteínas do tipo integrina. Falei com vocês das zônulas de adesão, que formam então um cinturão entre as células, porém elas possuem principalmente os filamentos de actina. Falei com vocês das zônulas de oclusão, que estão principalmente presentes na bexiga, de forma que elas formam uma barreira que impede o extravasamento da urina por entre a membrana da bexiga. Desta forma, elas são chamadas também de junções compactas e a sua composição está associada à proteína do tipo claudina e ocludina e também microfilamentos de actina. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso tópico. Eu fiz questão de fazer, esse retorno com vocês para vocês aprenderem bem, assimilarem todo o conteúdo, mas não deixem de estudar, de fazer os exercícios, isso é extremamente importante. Ficou com dúvida? Retorna na aula, busquem o material de apoio, tá bom? Para vocês não passarem para os próximos tópicos com nenhuma dúvida. Fico à disposição e muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por vocês terem assistido a aula toda. Lembrando que a aula fica disponível para vocês. Então, se tiverem alguma dúvida, volta, retoma o material. Não se esqueçam que vocês têm opção de fazerem leituras complementares sobre tudo que foi trabalhado na aula. Ficou com alguma dúvida? Leia o material disponibilizado, façam todos os exercícios, que será primordial para vocês construírem um saber amplo de tudo que foi trabalhado aqui com vocês. Muito obrigada e até a próxima!